recados da Palavra de Vida em Enseada. Toda segunda-feira aqui na igreja temos nosso culto de oração às 20 horas, 1 horinha apenas culto de oração, então você que possa esteja aí orando pela sua casa e pela sua família. Terça-feira temos nosso atendimento pastoral. Pastor Everson e a pastora Lilian ficam aqui todas as terças-feiras, o dia inteiro na igreja, tá bom? Das 9h30 da manhã às 18h30. Então, você que precisa ir conversar com eles, eles estão aí disponíveis, tá bom? Se você não pode dentro desse dia e horário, só procurar a pastora Lilian ou as meninas da recepção e ver o melhor dia e horário para você. Só não deixe de estar aqui, de vir aqui conversar com eles, tá bom? Quarta-feira, às 20 horas, nossas quartas proféticas. Hoje será mais uma, né? Está sendo mais uma, glória a Deus por isso. Esse sábado agora, nós não teremos encontro de jovens e adolescentes, porque eles vão estar indo visitar uma outra igreja, tá bom? Então, vocês que são jovens aqui da nossa igreja, essa semana não terá encontro, tá bom? Se vocês quiserem ir com eles, só procurar aí o departamento de jovens da igreja, o Arthur, o Cauã, tá bom? E ver com eles aí como é que faz para vocês estarem lá, indo adorar o Senhor juntos. Domingo, nossos cultos, né? Cultos de louvor e adoração ao Senhor. De manhã, às 9h30 da manhã, e à noite, às 19h30. Então, traga a sua família, venha aí com a sua família adorar ao Senhor. Nosso jantar de casais, dia 14 de junho. Então, você casal que ainda não garantiu sua vaga, corre, últimas vagas, tá bom? Para o nosso jantar, vai ser bênção. O jantar vai ser ali no restaurante 013, aqui na Enseada, tá bom? Então, vai ser uma bênção, uma noite aí que o Senhor está preparando para os casais. Só temos ainda poucas vagas disponíveis. Então, você que ainda não garantiu, precisa ser crente para participar? Não precisa, tá bom? É aberto a todos os casais. Você conhece algum casal que queira participar? Só me procurar o departamento de casais da igreja e garantir a sua vaga. E hoje a nossa cafeteria está funcionando. Então, no finalzinho do culto, dá uma passadinha lá na cafeteria, toma um cafezinho ali da Beth, tá bom? Abençoa as irmãs, sai aí alimentadinho em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Deixa eu falar para você uma coisa. Como a Regiane falou, a cafeteria está funcionando lá, não está pronta ainda. Quase. O que você viu lá? Estou suspeito para falar dela, porque não vi nenhuma cafeteria tão bonita como essa. E estraguei a surpresa dos irmãos aí que tinham preparado o balcão lá. Eu cheguei aí, o cara, eu tomei até um susto, o cara me veio e ficou... Parecia que tinha sido pegado no pulo, né? Falei, rapaz, o que o coroa está fazendo aí? Que ele está nesse... Ele gostou, não era para o senhor ver e tal. Tá tudo certo, está ficando linda. Pintamos a segunda classe do Ministério Infantil, também está ficando muito bonita. Vai pintar a terceira, vai pintar a escada aí. Então as coisas estão acontecendo. Você faz parte disso, sem você nada disso seria possível. Continue sendo fiel, não faça nada de extraordinário, não tem segunda oferta, não tem segundo alvo, não tem nada, só tem a tua fidelidade. Você entender que a sua semente está gerando árvores que estão gerando frutos. Continue sendo fiel, adore o Senhor com as suas contribuições. Os irmãos vão adorando o Senhor aqui. Amém? Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra,
ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Glória a Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ah, pastor, antes eu fazia o Pix aqui na igreja, aparecia o nome de uma pessoa. Agora apareceu o nome do ministério. Porque agora nós temos já a conta jurídica, está funcionando. E quando chega nessa parte de dinheiro, tem que fazer bem explicadinho para o crente, né? Porque o crente, né? Sabe que essa hora é um tabu na igreja falar de dinheiro, né? Então a gente deixa bem claro, explicadinho, tá bom? Por que tem a mudança? Porque graças a Deus ficou pronta a conta jurídica. E agora tem mais credibilidade, até na questão de como a gente trabalha gosto da área social. Você conseguir doações com empresas, enfim, é muito mais fácil com o CNPJ. Passa mais segurança para a empresa, porque a empresa não gosta, não faz, se for um nome físico. Então, é por isso que esse motivo dessa mudança aí, você deve ter percebido, e eu gosto de deixar sempre bem claro essa parte de dinheiro da igreja. Amém? Se então para cá para a gente abençoar a oferta, o dízimo, Pai, está aí a oferta, o dízimo da tua casa. Essa oração não é uma oração de troca, mas é uma oração de agradecimento, porque tu tem sido fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. Muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor, muito obrigado pela tua ajuda, o teu socorro. Se temos para ofertar, é porque o Senhor permitiu, mas se não temos, o Senhor também pode prover. Então o Senhor conhece a necessidade de cada lar que está aqui essa noite, você sabe a necessidade de cada filho que está aqui. Socorre o teu povo, ajuda o teu povo, abre porta onde não tem parede, faz esse telefone tocar, faz esse e-mail chegar, faz a coisa acontecer, Senhor, porque eu sei que tu podes, eu sei que tu consegue. Não estou pedindo, não estou recorrendo ao homem, estou pedindo ao Senhor, que é dono de todo o poder, que pode todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, agradeço pelo que o Senhor está fazendo pela gente, já tem feito, vai fazer ainda mais. Abençoa o vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás, abençoa os proprietários desse lugar de uma forma extraordinária. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém e aplauda o Senhor. Preciso da tua ajuda agora. Tem um pedido de oração aqui, não sei quem é, mas nós vamos, como igreja agora, numa só oração, numa só direção, um só espírito, orar pela vida dessa irmã, para que o Senhor entre com cura. Amém? Curva a tua cabeça, oremos. Pai, tem aqui um pedido, eu não conheço, não sei quem é. Sei que o Senhor conhece, o Senhor sabe. Vi em diversos lugares da tua palavra que o Senhor cura. O Senhor não só cura, o Senhor ressuscita. Então não há nada mais poderoso do que a tua vontade. A morte te obedece, a doença te obedece. Tu é o médico dos médicos, tu é o Jeová Rafá. Então clamamos nesse momento junto como igreja, pedindo pela nossa irmã. Entra com a cura, entra o que tem que ser feito na vida dessa mulher, eu não sei, o Senhor sabe. Mas sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, até na doença. Se tiver que alguém se converter, que esteja perto, que se converta, conheça o Senhor. Faça um milagre, através do seu milagre, pessoas se rendam. Porque é assim que o Senhor faz, o Senhor tem todo o poder e domina tudo, o Senhor é soberano. Visita essa família e entra com a cura. Essa é a oração que nós fazemos como igreja nesse momento. Já te agradecemos e cremos na cura em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Deixa eu apresentar os visitantes aqui essa noite. Cadê a Iraci e o Nelson? Estão juntos, né? Deixa eu ver. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Como a pastora Lília diz, vocês estão na casa do Pai. Tá bom? Prazer ter vocês aqui essa noite. Fiquem à vontade. Amém? Cadê a Nanda? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Letícia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Marcela. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom, Marcela? Cadê o Denis? Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Tem mais alguém nos visitando que não deu o nomezinho aqui? Tem alguém que ficou com vergonha de dar o nome lá e tá aí? Qual que é o nome do irmão? João Paulo. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Fica à vontade, sinta-se abraçado. Tem mais alguém?
Qual o nome da irmã? Larissa. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor continue falando com você, tá bom? Seja a noite abençoada. Aos que nos visitam essa noite, sintam-se todos abraçados. Essa é a palavra de vida enseada. Sou o pastor Everson, tá bom? Se você gostou, volte e traz mais alguém contigo. Aí você não precisa vir sozinho, se você está sozinho, tá bom? Traz um conhecido, um amigo, um parente, um primo. Aí vem junto com ele e você já não vem mais sozinho. Você fica mais em casa, tá bom? Mas um prazer ter vocês aqui essa noite. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Missionária, vem pra cá. Missionária Dayana. Antes de orar pela tua vida, quero te agradecer. Liguei pra missionária em cima da hora. Joguei uma bomba na mão dela. Falei, missionária, em nome de Jesus. Quase que ela tá falando, não recusa não. Mas ela já de pronto, já atendeu o pedido. Já aceitou o convite. Ela sabe, falei para ela na entrada, pode entrar, não precisa cerimônia. Já é da casa, né? Pra gente é um prazer ter você aqui mais uma vez. Sabemos que vai ter outras e outras e outras. Mas essa é a vez. Nós queremos abençoar a tua vida agora. Sabemos que não temos que pedir para Deus usar, mas sim para abençoar. Se a gente tá a mão para cá, para a gente abençoar a vida da nossa irmã. Pai, está aqui a tua filha Nayana. Sonhos, desejos, vontades, que o Senhor conhece todos eles. Nós, como igreja, nesse momento, queremos abençoar a nossa irmã. É o Senhor que pode fazer. Tem coisas que o homem não pode fazer, tem coisas que a mulher não pode fazer, mas o Senhor pode. O Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Surpreende a tua filha. Não estamos orando assim porque queremos... Não. Porque sabemos que tu pode fazer e tu pode surpreender. A melhor surpresa é tua. Tem lugares que ainda não sopraram o nome, mas eu sei que quem cuida da tua presença, o nome é soprado. E ela faz isso muito bem. Então sopra o nome da tua filha para onde tem que soprar. Lugares que não foi ainda, que tem que chegar. Eu sei que vai chegar. Nós da Palavra de Deus estamos muito felizes de estar aqui essa noite com ela. E queremos abençoá-la em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz amém e aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 2. Neemias 6, 2. Enquanto você vai abrindo, quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. A Deus a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Sou muito feliz de estar em casa. Deus abençoe a vida dos meus pastores. Pastor, eu vi um vídeo hoje. Não sei se a igreja viu. Obrigada, minha princesa. Vídeo de uma participação. Não foi uma participação que o pastor tomou toda a presença do vídeo com a sua atuação. Se alguém acompanha o evangelista Caio César. Eu vi uma atuação, pastora. Sabe que eu falei, gente, quem é esse ator? Era pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada pela sua intercessão, minha pastora. Te amo muito. Obrigada pelo seu cuidado. Louvo ao Senhor pela vida de todo o ministério. Carlinha que está ali. Ainda bem que tu veio de pink, que aí eu não ia te enxergar, que eu não enxergo longe. Carla, me ajuda. Amo sua vida. Deus abençoe. Gente, eu estou tão feliz. Eu preciso contar um testemunho. Me respeita, irmã. É coisa boba, mas eu preciso contar, que eu achei muito legal. Meu esposo está dodóizinho. Homens não escutam essa parte. Homem doente é complicado, né, irmão? Só um parênteses. E aí, não conseguiu vir. Aí, do nada, irmã, do nada, ele solta assim: leva o cartão. Falei, ué, gente, pra quê? Se tiver coxinha na cantina, eu quero 4. Segura. Eu falei, Cristiano, em nome de Jesus, uma hora dessa, eu pedi no Uber. Sopinha pronta, meu amor. Ele, vida, não sei qual vai ser o cardápio. Leva o cartão, minha filha. Cheguei ali, pastor. Irmã, a cantina vai funcionar hoje, vai. Qual é o cardápio? Falei, irmã, tu separa 4, que se eu tiver grávida, meu esposo já está desejando essa bendita dessa coxinha, hein? Depois vocês avisam, vocês não compram as minhas 4 coxinhas, não. Compro o resto. As minhas 4 não, minha gente.
Pelo amor de Deus. Vamos lá, Neemias 6. Eu precisava contar isso, achei muito interessante. Neemias 6, 2. Eu vim hoje com muito temor entregar uma palavra para a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessarei essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Você pode dar uma glória? Olha para mim aqui, vamos conversar. É um Neemias que a função dele é muito complicada, é uma função de perca de vida mesmo. Ele é copeiro. Antes do alimento chegar ao rei, é chegado a ele. Tipo assim, ele morre, mas o rei não morre. Ele é prejudicado, mas o rei não é prejudicado. Ele é danificado, mas o reino não é danificado. Comecei, tá? A função dele é um filtro que dói em mim, mas que o reino não sofra dano nenhum. Ô, meu irmão, comecei. Está querendo viver um evangelho muito fácil. E eu vim ministrar. Está disposto hoje a sofrer, mas que o reino não sofra? Está disposto hoje a sentir dor, mas o reino não seja prejudicado? Está disposto hoje a perder por amor ao reino? As nossas ministrações têm voltado a bênçãos e eu não vim aqui ser não sábia. Eu sei que existe um Deus que abençoa e muito. Mas a ministração de hoje ela é voltada a estar disposto a você ser prejudicado, mas o reino não parar. Porque, Neemias, você precisa servir com excelência. Nem que você tenha que levar danos em você, mas o propósito precisa ser cumprido. Quem está falando com você está vivendo esse tempo. Dia 4 de junho agora faz 2 meses que eu enterrei meu pai. Do nada. Meu pai já esteve em cenários piores que eu disse, agora ele vai. Deus melhorou meu pai para levar ele, vai entender. Dia 4 de abril, nunca vou esquecer essa data na minha vida. Dia 5 eu ia viajar para São José dos Campos, ministrar sábado e domingo. Tirei uma semana de férias, lembra, Carlinhos? Falei para minhas clientes da terapia, não vou atender, preciso de férias. Queria ir para Fortaleza, Deus me parou em São Paulo. Por causa dessa agenda. Íamos para o interior de São Paulo passar uma mini férias. Precisava muito, estava esgotada. 4 de abril à noite, eu recebo uma ligação. Escute bem, porque eu já vou entregar todo o rolo aqui, tá? Minha mãe desesperada, eu tinha acabado de arrumar a mala, peguei o celular. Minha mãe me ligando, desesperada, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Minha mãe não é de noite. Tinha falado com meu pai de manhã, tinha falado com meu pai à tarde, minha mãe. Seu pai vai ser internado, estou indo para o UPA. Eu, gente, do nada. Fui para lá, 4 recebi a notícia, 5 estou no Rio, 6 sepultamento. Dia 12 eu tinha uma agenda aqui, Guarujá. 6 era minha passagem de retorno para casa. Precisava voltar para trabalhar. Está sustentando agora minha mãe, sou eu. Antes de vir, eu disse para minha mãe em prantos, eu vou desmarcar tudo. Eu não tenho equilíbrio emocional. Como terapeuta, eu dizia em alto e bom som, eu preciso viver meu luto. Deus vai entender.
Ele arrancou meu pai, até hoje eu nem questiono ele. Minha mãe disse assim, você não vai não. Lembra da frase que seu pai mais gostava sua? Eu falei qual? E ela falou assim, o propósito é maior do que a dor. Falei, eu vou sim, vou para o joelho orar e Deus vai me conceder isso. Som sim, aí. Fui para o joelho, Senhor, me permite. É elegante, irmão. Glória a Deus. Tem um risco na sobrancelha. Obrigada, viu? Deus te abençoe, te guarde e proteja. Deus abençoe. Passada, gostei. Descolada. Na paleta, o mídia, hein? A mídia tá na paleta, eu gostei da mídia. Vamos embora. Orei e falei assim para Deus, Senhor, eu preciso desse tempo. A gente pensa que Deus às vezes vai compreender as nossas emoções, né? Deus disse exatamente essa frase para mim, vai pro altar, porque o meu altar te cura. Dia 12, pastor, eu estava em cima do altar dizendo assim, receba a vida! E dentro de mim dizendo, por que o senhor levou meu pai? Em cima do altar, congresso de mulheres, eu dizendo, Deus me mostra um caixão sendo fechado, não haverá morte. E dentro de mim dizendo, por que o senhor levou meu pai? Durante a semana, isso no sábado, durante a semana, fui pregar na Debras de Guarujá. Eu falo publicamente porque foi mostrado em live isso. Aniversário da minha querida pastora Rosa. Tive uma crise antes de ir. E tá a secretária Célia me ligando, Nayana, você vai vir? Eu falei, vai orando, minha filha, eu vou chegar aí, como eu não sei. E eu dizendo pro meu esposo, como é que Deus pode fazer um negócio desse comigo? E ele, vida, vai. Fui, e eu não consegui encarar a igreja. Se você ver a live desse dia, eu estou o tempo todo encarando o chão, dizendo, Senhor, eu não vou conseguir. Culto de ação de graça, Deus mandou ministrar sobre Paulo e Malta, vai entender. No meio da mensagem, eu comecei a falar sobre perdão, vai entender, era culto de ação de graça. Saí do altar, dobrei os joelhos, chorei, dizendo, Senhor, só para te lembrar, eu estou de luto. Está doendo muito. A pastora Rosa pega o microfone. O irmão na galeria, de altar, com o microfone na mão, todo mundo escutando, ela pede perdão e olha para mim e diz, ainda bem que você veio. Porque por meio da palavra que você entregou, hoje eu estou sendo livre. Eu vi o irmão correndo da galeria, subindo no altar, abraçando a pastora. Cheguei em casa em prantos e meu esposo dizendo, ainda bem que você foi. Eu não estou aqui para medir uma régua não, irmão. De quem está doendo mais e quem está doendo menos. Eu vim te dizer que eu tenho muitos motivos hoje para nem subir nesse altar. Qual é a sua desculpa para não servir com excelência? Um olharzinho torto? Eu perdi um pai. Qual é a sua desculpa hoje? Uma fofocadazinha? Deus recolheu meu pai. Qual é a sua desculpa hoje? Uma portazinha que se fechou, que daqui a pouco vai abrir outra maior? Para de dar desculpa e começa a servir com excelência, porque tem propósito no meio da dor, Neemias. Como é que você afirma isso, Nayana? Porque eu tenho visto e vivido. Ano passado, Deus me deu o ok do segundo livro. Eu, sonsa, se eu te chamo de sonsa, eu sou a master. Eu, sonsa, falei assim, ai, eu já sei o título. Seja um bom ímpar para ser um bom par. Tinha o esqueleto todinho do livro. Pronto, era só aumentar as páginas. Desde o ano passado até agora, toda vez que eu sentava, eu não conseguia escrever nada. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Em janeiro, Deus me deu o tema do terceiro livro. Escuta isso daqui, que eu continuo correndo na palavra. Título, chamei o esposo. Vida, vai acontecer um trem aqui. Tá estranho, esquisito. Nem lancei o segundo, Deus já me deu o nome do terceiro. E o título é pesado, Deus vai nos fazer viver esse tempo. Vamos entrar em vigilância? Qual é o nome do título do livro, Nayana? O Deus
do não. Janeiro, anotei, tá no meu bloco de notas. E eu sentando para escrever aquele que eu falei, não conseguia. Dia 4 de abril, minha mãe me liga. Seu pai está sendo internado. Estou indo para lá. Uma boa assembleiana que sou. Pego na mão do meu esposo, vou morar agora. Senhor, em nome de Jesus. Estava de coca e não, mas estava ligado. Não aceito. Eu profetizo, Senhor, que antes de 11h30 da noite, meu pai vai estar em casa. Para a glória do teu nome. 11h30 da noite, eu estava recebendo a notícia. Seu pai faleceu, Nai. O Deus tem propósito ou não tem? Tem propósito ou não tem? Ele não voltou para casa. Eu disse isso em uma agenda. Quando eu desci, a irmã pegou na minha mão e falou assim: posso te falar uma coisa, missionária? Pode. Ele voltou sim para casa. Sirva com excelência no meio da dor. Sirva com excelência no meio do questionamento. Nayana, quantas vezes você colocou Deus contra a parede? Nenhuma. Nenhuma. Porque eu entendi que o que Ele fez foi melhor para o meu pai, não para mim. Chega de murmurar e de reclamar. É um Neemias que está servindo com excelência, e a sensação que a gente tem é que quando a gente está servindo no reino, a gente está imune de passar por coisas indevidas. O mensageiro chega: Neemias, nem te conto, muralha lá está no chão, corpos expostos. Você precisa fazer alguma coisa. Quem estava servindo agora para chorar e se lamentar por alguns dias, porque eu vim te lembrar que você não é um super-herói, não. Olha para mim e me encara. Você não é uma máquina. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem sofrer, tá tudo bem dar uma reclamadinha, mas a Bíblia vai dizer no mesmo versículo que ele também orou, jejuou e buscou a face de Deus. A decisão é sua hoje. Vai ficar se lamentando até quando? Vai ficar nessa desculpinha de não conseguir servir a Deus direito até quando? Vai ficar achando que está tudo bem até quando? Até quando você vai viver essa vida de aparência, meu irmão? Minha irmã do fundão, até quando você vai dar desculpa para Deus, dizendo não posso? E Deus vai entender, Nai, porque Deus sabe da dor que eu estou passando. Eu vim te dizer que Deus não vai entender. É para servir no meio da dor e é para servir com excelência. Entrega o seu melhor no meio do transtorno, no meio da tribulação. Não é isso que a gente declara? Que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também? Que enquanto Ele nos usa para curar, Ele transforma a nossa vida. Não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente aconselha? Ficar firme, seja forte e corajosa, mas no meio das nossas guerras, nós somos os primeiros a esmorecer. Tá fácil, Nai? Falei pro meu esposo sábado, minha pastora. Falei, eu acho que eu estou sentindo a dor agora. Fácil. Mas sirva com excelência. Eu tenho a minha dor, você tem a tua, e a gente não pode ficar em confronto de dores. Alguém tem que entender que Deus te levantou para servir e servir com excelência. Qual é a sua decisão hoje? Ficar chorando, se lamentando? Pela porta que se fechou, pela frustração que surgiu? Ou se levantar? E eu saí de casa nessa noite para levantar um povo.
Eu não sei o nível das suas guerras, eu repito, não estou aqui para fazer comparação de quem está sentindo mais e de quem está sentindo menos, mas eu vim te dizer que se eu estou com estrutura em Deus para subir nesse altar, mesmo em menos de 2 meses de luto do meu pai, você também consegue vencer essas frustrações, se posicionar, se levantar e servir com excelência. Não é para servir meia boca não, irmão. Para de entregar qualquer coisa. Uma desculpaiada, gente. Eu tenho uma boa desculpa, mas não quis entregá-la. Quis entregar o meu melhor. Bíblia. É o Neemias que está indo reconstruir aquilo que ele não derrubou. Vou repetir. É o Neemias que está indo reconstruir aquilo que ele não derrubou. Escuta, Deus está trazendo providência de longe. Por quê? Porque então os que estão na casa, no ambiente, não estão se levantando para poder agir em prol daquilo que foi derrubado. Segura isso daqui, pelo amor de Deus, que eu vim te confrontar. Deus está tendo que trazer de longe para fazer dentro o que os de dentro não estão se posicionando para fazer. Aí não fica com essa cara de mimizenta, não. Essa picuinha gospel, esse puxão de tapete, esse negócio de santo gospel que não bate. Porque alguém está chegando e fazendo muito mais do que você. Porque só está chegando gente para fazer porque você não tinha feito. Concorda comigo, igreja? Então não adianta ficar de carinha feia para quem está chegando agora e fazendo muito mais do que você. É porque você não fez o que deveria ter feito. E a obra não para. O que a gente precisa entender é que o reino não é prejudicado pela falta de posicionamento seu. Você é, o reino não. E se Deus precisar levantar a gente de fora para trazer para dentro, para reconstruir o que está derrubado, assim Ele fará. O que cai por terra nessa noite, toda invejinha, todo disse-me-disse, toda fofocada dos bastidores, esse negócio de, porque está chegando agora e já está lá. Deve estar de papinho com a pastora, deve estar de papinho com o pastor. É porque você não faz, irmão. A muralha está aí no chão. Cadê você? Se prontificando. Ninguém me chamou, tem que ser. E tem que chamar. Me irrita não, irmão. Tem que chamar. Por isso que eu falo para Deus, Senhor, em nome de Jesus, afaste de mim esse cálice de ser pastor um dia, porque eu não tenho paciência. Irmão, a muralha está no chão. O ambiente está vulnerável a ataque. Tu já está sofrendo com um monte de seta. Se você que está num ambiente não se levanta, a gente ainda tem que comunicar. Por favor, tem como você vir para poder varrer a igreja? A gente dá um tempo. A muralha está no chão, você não está vendo que está faltando alguma coisa e que ainda ninguém fez? Vai fazer então, irmão. Eu cresci ministerialmente assim, tapando buraco. Que a gente quer honra para subir. O segredo é descer. Faltou, Nayana, pregador de hoje. O ministro de louvor faltou, Nayana. Tá aqui. A intercessora faltou, Nayana. Você é segunda opção, Nayana? Está disputando ego ainda. Volta para a cruz, volta para Cristo. Se realinha hoje. Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, alinhar um povo. Com muito respeito. Mas eu entendi, meu pastor, que eu vim aqui hoje trazendo uma resposta. Chega de ter que ser comunicado para fazer o óbvio. Tem coisa que é óbvia. Eu não estou pregando contra a escala. A escala é organização. Eu estou pregando sobre a necessidade que tem que ser feita e ninguém faz. Aí você chega nos grupinhos que você tem fora o grupo oficial da igreja, olha para mim, e reclama da ausência de algo que talvez Deus inspirou você para enxergar e fazer, e você não faz, só reclama. Olha o povo lá. Eu tô achando ruim, tá, irmão? Se fosse eu, menina, faz então. Vai fazer. Viu o problema? Resolva.
Quando o culto está pesado lá, irmã, porque tem dia que o culto está travadão. Aqui não. Só nas outras palavras de vida, aqui não. Tem dia que o culto está travado, não fica assim depois do culto. Ai, o culto estava pesado, não. Eu acho que o pastor não está na mesma unção. Não, irmã, me levanta. Levanta e já dá uma encarada assim na diaconisa. Vambora. Já estou dando glória. E a outra, glória, glória. Daqui a pouco já está todo mundo no glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. O outro já começa a pular, eu já olho assim e falo, ih, deu certo, vamos embora. A gente vê o problema e quer questionar ao invés de resolver. O problema está no chão, vamos embora. Muralha no chão. Eu gosto disso. A muralha cresce bem rápido. Bem rapidamente ela atinge o meio. Por quê, Nai? Porque Neemias vai com um bando dele, um grupão. E o segredo aqui, irmão, são dois. Primeiro, por que a muralha chega muito rápido ao meio? Porque ela cresce com agilidade. Existe uma coisa chamada unidade. Neemias vai com um grupo de homens e basicamente Neemias instrui. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. E o foco é qual? Levantar uma muralha. Não tem como a obra crescer com divisão. Não tem como a obra crescer com panela. Irmão, escuta isso com muito carinho. Você vai me odiar, mas com muito carinho. Se você está aqui em contenda, vaza, irmão. Que enchendo o saco da gente, não. Com todo respeito. Vaza. Ai, não concordo. Vai procurar uma igreja que você concorda. Se não ajunta, também não espalha, irmão. Se não está na mesma visão, sai. Mas não atrapalha a visão que Deus deu, não. Mas se for para ficar, fica com excelência. Fica debaixo da visão. Fica obediente. Fica puxando para o mesmo lado. É um puxando para o outro, outro puxando para o outro. É por isso que a gente não chega em lugar nenhum. Deus hoje precisa nos alinhar em unidade. Chega de competição de ego, de quem faz melhor, de quem faz de menos, de qual grupo aparece mais. Chega. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e à visão que Ele já entregou. A visão já foi entregue. Nayana, não concordo, vai orar. Nayana, se fosse eu fazer melhor, quando for você, você faz. Mas segue a visão que foi entregue. Bíblia diz. E além disso, é um Sambalate, Tobias e Jessé que vai... Eu amo esse povo que não faz nada e quer criticar quem está fazendo. Eu amo os haters, gente. Acho fofo. O tempo que eles têm. Eu queria, irmã, ter um tempinho para poder falar assim. Não sei o que lá, não gosto de você. Feliz. Não fazem, mas quando vê alguém botando a mão para fazer, critica. Coerente, tá, gente? Coerente, tá, irmão? Não faz e reclama de quem faz. Dá um tempo, vamos amadurecer em nome de Jesus. Amém? Fica nessa palhaçadazinha não, em nome de Jesus. Agora, se posar em cima da muralha uma raposinha, olha no chão, tem estrutura. Tem que inventar, você entende isso? Por que tem que inventar? Porque o segredo da muralha aqui não é a velocidade que cresce, o segredo é que está crescendo sem brecha. Então, para eles falarem alguma coisa da muralha, tem que ter o trabalho. E eu gosto de dar trabalho para esse tipo de gente, de inventar alguma coisa, porque se depender de mim, eu não dou munição para ninguém me apontar. Quer crescer? O segredo não é velocidade. O segredo é crescer sem brecha. Que não tenha brecha em você para apontamento. Que não tenha brecha em você para acusação. Que não tenha brecha em você para ataque.
O segredo não é a velocidade, que cresça lento, mas que cresça sem brecha, que cresça com calma, mas que cresça sem brecha. Não precisa correr, pode ir andando, mas anda sem brecha. O adversário trabalha com brecha. Eu tenho que inventar. Eu amo. Nayana, você soube? Ih, não soube não quero saber também. Porque inventaram, certo? Inventaram, certo? Nayana, você soube que o pessoal está falando que você não amava o seu pai porque você já voltou a ministrar? Menina, inventaram bem. Deixa inventar. Deixa inventar. O importante é você olhar para a sua muralha e identificar, não tem brecha nenhuma aqui. Bíblia. A questão dos inimigos aqui é que eles estão incomodados com o crescimento. Entenda isso? Começando a finalizar. Entenda isso. O problema do adversário aqui é que eles estão incomodados com a forma como cresce. Veja, eu não consigo ser mais clara do que isso. Se eu revelar nome e CPF. Combina. O problema do adversário é que eles estão incomodados, não é inchaço. Eles estão acostumados com inchaço. O problema é que eles estão assustados com a forma como está crescendo sem pé. Inventa uma fofoca daqui, uma calúnia daqui. Não para, né? Não para. A gente está ocupado fazendo a obra. Não... Ai, gente. Carta aberta. Acho isso o cúmulo do absurdo. Poderia ter lançado uma flecha com um papelzinho escrito a punho dizendo: quero falar contigo. Poderia ter feito linguagem de sinais. Escancara. A Bíblia diz que é basicamente 4 cartas abertas. O adversário é astuto e ele é persistente, tá? Fica achando que ele vai lançar um probleminha, um negocinho e já vai sumir, não. Ele é persistente na humilhação. Quero que você entenda isso. Carta aberta. O que é carta aberta, Nayana? Todos que estão ao redor, todos que estão trabalhando na muralha, vão ouvir o que eles têm a dizer sobre Neemias. Desce! Neemias, desce! Ouve. Neemias, desce! O povo está falando ali mesmo? É que quando a gente está num lugar muito alto, a gente tem dificuldade de ouvir o que está embaixo. A gente precisa aprender a voltar a se esconder no esconderijo do Altíssimo. Se muita coisa terrena está te contaminando, é que você está na terra igual todo mundo. Vai para o alto, meu filho. Vai para o alto, minha filha. Vai fazer alguma coisa. Vai se envolver com as coisas do alto. Vai se envolver com as coisas do alto. Desce. Hora dessa. Estou ocupado demais fazendo uma grande obra da qual não posso descer. Porque eu pararia essa obra para poder ter com você. Por que o adversário está conseguindo te parar com tanta facilidade? Fofocada é essa? Tão contaminada. Que levante foi esse? Capaz de você deixar aquilo que Deus te entregou como herança para você fazer. Se entendeu a resposta que Neemias deu? Eu vou repetir para você entender. Estou ocupado demais fazendo uma. Quem falou que a obra era grande? Neemias que está dizendo. Você pode não acreditar, mas isso daqui para mim é muita coisa.
Você pode me desmerecer, mas eu entendo que o que Deus me deu é muita coisa. A gente está esperando de alguém de baixo reconhecer aquilo que Deus deu para a gente. É você que tem que acreditar naquilo que Deus te entregou como herança. É você que tem que acreditar na chamada que Deus te entregou. Eu estou ocupado demais fazendo uma grande. Ah, irmão, era só fazer uma muralha. Para Neemias, não. Para Neemias era uma obra missionária. Para Neemias era uma obra que iria resgatar a segurança daquele ambiente. Para Neemias era uma chamada que Deus aqueceu ele no coração para fazer. Dessa é só uma obrinha, não, aquilo que Deus me deu é grande, é uma grande obra, eu não posso trocar por um prato de lentilha. Negligentes nós estamos sendo, trocando a grande obra por um prato de fofoca. Negligentes, olha para mim, e irresponsáveis estamos sendo, de parar a nossa chamada porque uma porta se fechou, porque uma irmã inventou uma calúnia, porque alguém da tua empresa, do teu trabalho te difamou, porque uma guerra se levantou e se instituiu na tua casa. Deus não te entregou uma obrinha para fazer. Somos um corpo. Não somos um corpo defeituoso, somos um corpo completo. Cada grama do nosso corpo tem uma função útil ao reino. Não dá mais para parar. Receba nessa noite renovo e fortalecimento para continuar, porque a obra é grande. Ele sai do palácio dizendo: vou lá reconstruir a muralha, mas quando ele chega lá ele entende, a proporção da obra é grande. É só uma igrejinha para a gente? Não, a gente está carregando cimento, tijolo, para a gente a obra é só para pintar uma salinha? Não, para a gente não, para a gente que está recolhendo aqui, ó, no suor, ofertando com muito suor, trabalhando para trazer mantimento para a obra de Deus, a obra é... Para de permitir que o adversário desvalorize aquilo que Deus te colocou para fazer. Para de permitir que o adversário desvalorize a chamada que Deus colocou na tua mão. Para de rejeitar. Você está rejeitando toda vez que você permite que as coisas externas abalem aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vim ativar os ministros de novo. Eu vim ativar os trabalhadores da obra de novo. Eu vim ativar os ofertantes e dizimistas de novo. Eu vim ativar em nome de Jesus os intercessores de novo, os diáconos de novo, os missionários de novo, os colaboradores, os ministros de louvor, aqueles que ainda dobram o joelho para interceder. Vambora, Neemias, a obra é grande para você parar agora. Crescimento. Você entende a palavra que Deus está entregando hoje? Há uma ordem. Crescimento. Eu sei que a luta está grande e que a sensação é de paralisia. Não vai parar, não. Naena foi carta aberta, não vai parar. E te provo o porquê da carta aberta. E o porquê foi necessário a carta aberta. Naena está doendo, sirva doendo. Naena está machucando, sirva machucando. Você sabe que foi chamado para isso. Chega, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração quando o pastor entrou em contato comigo. Chega de ser negligente. Ai, uma coisinha eu não quero mais não. As coisas melhoraram. Ai, pastor, obrigada, quero de novo. As coisas se apertam. Quero mais. Pior é aqueles que não largam e que ficam prejudicando a obra e empurrando com a barriga. Pior é esses, que ao invés de entregar logo, fica aqui, não vamos não.
mas Deus vai entender que eu não estou bem. Deus não vai entender não, irmão. Se Deus entendesse, Deus entendia o meu lado também. A obra não pode parar. Que sofra a mim, mas o reino não para. Que doa em mim. Isso é cruz. Ou tu acha que Jesus... Eu sei que ele foi... Não entenda como heresia o que eu vou aplicar agora. Eu sei que ele foi predestinado a isso. Cruz. Mas o Getsemane me revela algo. Tu acha que ele foi de boa? Foi não. Chorou e falou: Senhor, se possível for. Se eu puder escolher, afasta. Mas se eu não tiver escolha, se a obra precisa de mim, relebaia. Se o meu chamado colabora, se mesmo às vezes eu errando o tom, o ministério precisa. Se às vezes eu errando o toque, o ministério precisa. Se a igreja está precisando de mim, se o grupo está precisando de mim, eis-me aqui. Para de dar desculpa. Pare de inconstância. Jovens, parem de inconstância. Está geral passando por luta, não é só você não. Chega. Nayana, por que da carta aberta? Por que não manda um zap? Por que tem que humilhar publicamente? É tão simples. É que todo mundo tem que escutar mesmo a humilhação. Que isso, Nayana? Carta aberta revela quem está contigo e quem não está. Eu vou repetir. Neemias, desce. Tá vendo Sambalate? Ih, sabia que Neemias não era de Deus. Sabia que tinha um negócio aqui, ó. Sabia. Neemias, estão te chamando ali. Tu é desse povo ou da gente? Sou de vocês, então a gente está contigo. Carta aberta revela quem está pela aparência ou quem está na guerra. Quem está contigo só no oba-oba, na fotinha. Marca no Instagram. Você viu que Instagram, eu estou muito bilíngue, cara. Daqui a pouco eu estou indo, aleluia. Você entende? Carta aberta precisa acontecer. Separações precisam acontecer. Ciclos precisam ser encerrados. Novos ciclos precisam acontecer. É um Deus que é jogado, é um Jesus que é jogado para fora para poder conseguir ir para um outro território e necessariamente passar por Samaria. Se ele aqui não sofresse uma comparação injusta dizendo, quem é que batiza mais? É Jesus ou é João? Nem Jesus estava batizando, eram os discípulos, mas se ele não tivesse sido empurrado pelos fariseus, ele não iria chegar em outro lugar que era necessário passar por Samaria. Aí você sabe da palavra, né? Tem uma mulher lá, indigna, imerecedora, mas porque ele foi passado para frente, sai daqui, ele passa perto de um poço. Encontra alguém que não estava pretendendo ser encontrada. Cura, transforma e liberta. Deixa as cartas abertas te empurrarem para um cenário novo, de um tempo novo, de gente nova. Nayana, eu estou perdendo pessoas que perca mesmo, deixa aí, é por falta de tchau, beijinho. Tchau, beijinho, vaza mesmo. Que fiquem aqueles que arregassem a manga para poder fazer o negócio subir. A ordem é crescimento, a visão é de crescimento, a visão é de expansão. E a gente precisa andar debaixo da visão. A palavra liberada hoje é: vai haver crescimento. Sambalate, Tobias e Gessém, e seja lá quem for mais, pode se levantar contra para tentar parar o crescimento, mas nada vai impedir do crescimento não acontecer, porque vai acontecer. Está disponível? Em sair da zona de conforto. Palácio é zona de conforto, irmão. Está disponível? No meio do luto, pegar um microfone para falar do amor de Deus? Está disponível? No meio da guerra,
com todos os motivos para questionar a vontade de Deus. Dizer, Senhor, eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. Está disponível? A não ser mais negligente? A parar com essa inconstância? Eu vou falar aqui porque o pastor já confirmou. E também se cancelar também não é um problema para mim. Há 2 anos, pastor, eu conheço o pastor Adilson do Amadesp. Mais de 2 anos. Em 2023 ou 2022, eu pisei na Amadesp para dar uma saudação. Eu dizia, 2023 é o meu ano. Não recebi convite. Aí eu falei assim, 2024 é o meu ano. Não recebi o convite, entrei em crise ministerial. Disse para Deus, estou cansada do Senhor dizendo que eu vou e eu não vou. Deus me alinhou, Neemias. Deus me realinhou ao propósito. Perdi para entender, e eu quero que você não precise perder para entender. Que é tempo de tratar, de fechar as brechas, porque é tempo de crescer. E não dá para crescer com brecha. Não dá para crescer sendo negligente. Não dá para crescer não sendo fiel no pouco, porque no muito assim Ele não vai te colocar. 2025, também não pisei. Do nada. Filha, tá tudo bem? Oi, pastor. Estou me reerguendo. Me passa os sábados de junho? Ainda está disponível essa data? Marca para mim, você vai pregar no culto jovem? Não é uma 10, mas é um culto jovem? Na Debras 7. Aí eu falei assim, aí meu esposo falou assim, prepara seu coração, pode ter 10 pessoas. Eu falei, não importa, pode ter só os pastores. Eu entendi o que Deus fez. Um não durante 2 anos, para poder eu me realinhar com o propósito de novo, e aí Ele me conceder a ida. Está entendendo o que Deus está alinhando hoje? A gente estava meio assim, Deus... Porque é um projeto de crescimento. Há uma liberação profética, igreja. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Crescimento. E a única pessoa capaz de paralisar a palavra liberada é você, Neemias. Se não entender que você não está fazendo uma obrinha, que é uma... Tudo que é grande pra gente tem preço, né? Tem valor. A gente não... A minha família é um valor. Eu não abro mão fácil. Não abro mão. O que é tão valoroso para você? Família? Bem? Ok. E a obra de Deus? E a chamada? Chegou a hora, Neemias, de sofrer por amor ao reino. Vamos lá? Nayana, e as bênçãos? O altar não deve nada a ninguém. Nada. São quase 2 meses de falecimento. Olha para mim. São quase 2 meses de obediência. Segunda-feira eu saí para Santos e eu olhei para meu esposo e falei assim, eu não queria ir, estou indo. Ministrei, quando eu estava dentro do carro, voltando para casa. Não sei se vocês conhecem, pastor Catarino. Paz missionária, posso te ligar? Pode. Obrigada. Minha esposa está em prantos. Deus falou muito com ela através de você, filha.
entendendo que no meio da dor você ainda serve de instrumento de cura? Está entendendo? Que a dor não pode ser uma desculpa. Não dá mais para ficar encostado na dor. É tempo de levantar, se posicionar, pegar o instrumento de novo. E qual o segredo, Nai? Neemias 4:9. Enquanto eles estão armando, nós estamos orando. A Bíblia diz, uma mão espada, outra mão instrumento de fazer muralha acontecer. Uma mão a gente guerreia, outra mão a gente continua produzindo. A nossa luta nunca vai ser contra a carne. Se levanta no espírito hoje, chega de se moldar com a terra. Chega de viver princípios terrenos. Deus pode fazer, igreja? Pode. Vai fazer? Vai. Mas está disposto a obedecer primeiro? Até mesmo para você realmente viver com integridade o tempo que Ele quer liberar sobre você? Se coloque de pé. Aleluia. Eu vou repetir, eu estou pregando para uma igreja. E eu preciso levantar pessoas aqui hoje, em nome de Jesus, não eu. A negligência precisa parar. A desculpinha esfarrapada precisa parar. A inconstância precisa parar. A visão pequena precisa parar. Porque Deus te entregou uma. Nayana, mas me desvalorizam. Carta aberta, irmão. É a função do diabo mesmo. Quem tem que enxergar que a obra é grande, você. Não espere expectativas dos outros. Os outros não ouviram o que você ouviu de Deus. Vou chamar alguém aqui para a gente orar, para se reerguer. Força, estrutura, vigor. Mas é basicamente um eis-me aqui, Senhor. Estou aqui de novo. Não estou chamando só quem parou, estou chamando quem está sendo negligente. Você faz. Mas faz meia boca, né, irmão? Faz esquisito, né? Faz sem entrega, né? Hoje é a noite da gente se reerguer. O papo tem que ser, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Feche seus olhos. Finge que fechou não, que eu estou de olho aberto, estou te vendo. Aleluia, Jesus. Nayana, eu preciso me reerguer, eu não estou legal. A dor me paralisou, a dor me fez negligente. Sai da onde você está e vem para o altar. Eu quero orar junto com você. Vou esperar alguém ir, Nayana. Não. Se o papo é com você, sai da onde você estiver agora. Corre para o altar. Eu quero orar por você. Pode vir. Pede licença. Fala, dá licença que eu preciso ir para o altar. E eu estou esperando, porque eu estou falando com muita gente hoje aqui. Vem. Bora.
Bora que você sabe que o papo é contigo. Fica relutando não, que eu não tenho muito tempo. Eu tô falando com quem entendeu a palavra. Bora, se aproxima do altar. Vem, 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 vem. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Já vem chorando, vem, 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 vem. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Bora, tem espaço aqui. Bora, pessoal do fundão. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Tem uma mulher aí do fundão que precisa vir. Bora. Bora. Tem mais gente pra vir, mas Deus me mostra essa moça. Bora, minha filha. Te dou 2 minutos pra chegar no altar, bora. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, vai alinhando a respiração. Nós repreendemos, Senhor, todo ataque do adversário nas nossas emoções. Vai alinhando respiração. Vai alinhando respiração. Nós repreendemos em nosso meio toda crise de ansiedade. Nós repreendemos em nosso meio toda crise de pânico, toda acusação demoníaca, toda acusação na mente, toda acusação na mente seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda mentira que o inferno está tentando
forjar na mente, em nome de Jesus, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Que toda incapacidade, que toda frustração, que todo desânimo, que toda distração, que nos tirou do propósito, que nos fez esquecer da tua chamada, nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência, nos perdoa, Senhor, pela nossa distração, nos perdoa, Senhor. Eu vou terminar de orar por você, mas eu preciso que você confesse. Peça perdão para Deus. Fala: Senhor, me perdoa, eu fui negligente. Me perdoa, eu falei mal do ministério. Me perdoa, Senhor, eu falei que eu estava ocupado demais. Me perdoa, Senhor, eu diminuí aquilo que o Senhor me entregou como grande. Tapa essa brecha, minha filha, vai. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás. Eu oro por resistência, por realinhamento. Eu oro para que não haja mais distração, Senhor. A ordem é crescimento e nós vamos crescer. Nada vai impedir esse crescimento. Eu declaro emoções sendo regularizadas, emocionais estáveis. Eu declaro, Senhor, constância espiritual. Não haverá mais distração. Estamos fazendo uma grande obra, não vamos mais descer. Força, refrigério e escape. Assim eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda de olho fechado, deixa eu só fazer uma pergunta para poder passar para o meu pastor. Há alguém aqui que precisa hoje voltar para casa? Jesus te chama. Você que literalmente desceu da muralha, abriu mão. Deus te chama hoje para se reconciliar com Ele, aceitar Jesus, voltar a fazer o que realmente você tem que fazer. Se há alguém hoje que precisa se reconciliar, precisa voltar para Jesus, precisa aceitar o Senhor, levanta a sua mão lá em cima, eu quero te enxergar. Há alguém aqui hoje para Jesus? Há alguém aqui hoje que precisa se reconciliar com Ele? Eu vou perguntar mais uma vez, porque Deus diz que tem uma pessoa, mas eu não posso forçar. Nayana, já levantei a mão, mas você não me viu, me faz te ver. Há alguém aqui hoje que precisa hoje se reconciliar, renovar a sua aliança com Cristo? Há alguém? Levanta a sua mão lá em cima, eu quero te enxergar. Há alguém? Uma. Há mais alguém? Há mais alguém? Ainda bem, hein? Vem cá, meu pastor. Por favor. Ainda que pra te servir,
Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei. Pode ir voltando pro seu lugar, pode ir voltando pro seu lugar. Fica só aqui com a gente. Isso, pode ir voltando, pode continuar. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Coloca a mãozinha no coração. Coloca a mãozinha no coração. Isso. Olha para mim. Repete assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a não desistir mais. Me ajuda a eu não parar mais. Me ajuda eu liberar perdão. Me ajuda eu perdoar. Jesus, me ajuda. Me recebe de volta. Eu não vou mais sair. Não tem outro lugar. É só o Senhor. Quem crê diz amém. Aplauda o Senhor. Eu amo o Espírito Santo. Amo. Amo o Espírito Santo. Por quê, pastor? Dessa vez nem café teve com a missionária. A missionária falou: pastor, nem precisa se preocupar com o café, porque eu vou chegar para ministrar. Eu falei: tá bom, até quarta. Só deixa eu dizer uma coisa para você. Eu recebi uma mensagem hoje, e aí um irmão falou para mim assim: pastor, muito obrigado por ter gastado um tempo com a gente, ter nos ajudado. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, isso me faz bem. Eu sei quem me chamou, e eu só falo para ele: deixa eu ser útil. Não precisa ser pregando, pode ser ajudando, pode ser abraçando, pode ser estendendo a mão. Mas quando a missionária começou a pregar, eu achei que eu não ia conseguir falar aqui. Mas quero que você entenda uma coisa. Se porventura você ainda está deixando alguma coisa torta entrar no teu ouvido, eu vou te dizer: o Espírito Santo habita nesse lugar. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Preste atenção nisso. Os pastores que estão aqui, missionários, evangelistas, líderes, sabem muito bem disso. Toda quarta-feira entramos em jejum. Qual que é os propósitos? Estão lá: culto da manhã, culto da quarta-feira, novos membros, expansão. Talvez você esteja pensando assim: nossa, pastor, para que já não está grande? Estamos debaixo de uma palavra. Vocês estão brincando aqui. Estou debaixo de uma palavra. Só que faço das palavras da missionária a minha. Se não for a juntar, não espalha não. Se tiver que vir de longe, vai vir de longe, mas a obra vai continuar. Irmão, é o mesmo Espírito. E o Espírito do Senhor habita nesse lugar.
Falei para Deus, Deus, quando eu parar de ouvir a tua voz, me arranca de lá, para não fazer o que tu quer. É o Senhor que manda. Então sai daqui, essa noite com certeza no teu coração: o Espírito Santo está aqui. Se eu fosse você, a partir de hoje, começava a rever os seus conceitos de entrega, de servir, porque a obra não é do pastor Everson, não é da pastora Lília, e muito menos a PV Enseada. Estamos numa grande obra, assim como Neemias disse. Por quê? Porque tudo que é de Deus é grande. Levante sua mão para o alto. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Levante sua mão para o alto. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do nosso amigo Santo Espírito, seja contigo, comigo, com a tua casa, com a minha casa. Só aquele que crê diz amém. Deus abençoe e vai na paz. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas